Bom dia, boa tarde, boa noite, como dizem as pessoas. E nós, como pessoas, temos a saudação para manhã, tarde, noite, aqui no Ceará, no nosso Ceará, diretamente para onde quer que chegue esse pequeno vídeo. Antes de falar do assunto propriamente dito, vamos falar um pouquinho sobre, em rápidas palavras, sobre Yosef ben Yaakov, ou como nós conhecemos, José do Egito, que na verdade é José no Egito, claro. Bem, a questão que muitos que estão aí têm oportunidade de falar em público, têm oportunidade de falar em grandes tribunas, em grandes plataformas e não falam, nós podemos falar porque a Escritura nos dá espaço, nos dá cabedal. Não que tenhamos inteligência, não que tenhamos criatividade, mas a Escritura fornece tudo. Bem, José lá no Egito. Um segredo muito grande, porque muitos pregam a José no Egito e pregam sempre o drama, a narrativa que aconteceu, suas ações, seus grandes feitos que o Senhor proporcionou, porém não atentam para um pequeno detalhe do mistério de Deus com José, aquele verdadeiro filho. Como tu farias, como eu faria, como nós faríamos, para que José, lá no Egito, chegasse ao posto de Faraó sem ser Faraó? Aí onde fica a grande ponto de interrogação. Como ele ficaria sendo o Faraó sem ser Faraó? Parece uma coisa de contrassenso, um paradoxo, mas não, é uma grande realidade. Só o Senhor, Deus Todo-Poderoso, pode fazer isso, porque se nós formos tentar fazer, não conseguiremos. José chegou a comandar todo o Egito sem precisar ser faraó. O porquê disso? Nós sabemos, vocês mais que eu, que no Egito o faraó, ele não era só um rei. Ele era considerado o filho do Deus vivo na terra. Então, considerado e sendo respeitado e sendo reverenciado até pelas mais altas dignidades, dignatários do reino, pelos altos sacerdotes, como o grande e excelso faraó, um rei e Deus, um Deus e um rei ao mesmo tempo, era, contudo, filho de um Deus estranho ao Todo-Poderoso. Não estranho porque ele não conheça a todos, mas estranho porque ele não conhece outro Deus. O que nós conhecemos como Deus, deuses ou deusas, para ele são apenas criaturas suas, porque ele está acima de todas as coisas. Sendo assim, como um dos seus filhos, dedicados e fiéis, como José lá no Egito, poderia chegar ao trono do Egito sem ser faraó? Fácil, a Bíblia responde. Deus não quis que ele fosse um faraó, porque automaticamente, ao empossar-se, ou ser empossado sobre todo o Egito como o faraó, ele estaria subordinado à crença, à doutrina e à religião egípcia. Não questão da antiga religião do Egito, não, de forma alguma. Porque hoje o Egito sabemos que ele é comandado por árabes. Já faz algumas 100 ou mais, 200 ou mais anos que a Arábia comanda o Egito. Não existe egípcio antigo, existe o egípcio e o árabe falado do Egito.
com alguns termos regionais, claro. Bem, voltando a José. Então José, Deus sabe como fazer. Tirou do calabouço, como nós muito bem sabemos, e colocou lá no trono do Egito. Ah, mas Faraó estava acima dele. Não, Faraó disse: a minha casa está acima de ti. Isso incluía ele, sua esposa e filhos. Porém, o Egito todinho estava na mão de José. Isso ele quer dizer o quê? Naquele momento, o próprio Faraó otorgou todo o poder, excetuando sua casa e sua família, sobre a guarda de José, o comando de José. Então José era o governante, o primeiro-ministro, o comandante geral, o chefe e, podemos dizer, de uma forma arcaica, o rei do Egito, sem precisar ser faraó. Porque se ele fosse um faraó, o faraó dizendo: eu te consagro a faraó, José estaria automaticamente debaixo das divindades egípcias. Enquanto que, como José estava debaixo do apoio do Todo-Poderoso, o que Faraó fez tornou a coisa totalmente perfeita, assim como perfeito era José no caminho de Deus. Bem, vamos ao caso propriamente dito, o que falaremos aqui no livro de Samuel, sobre Davi e Golias. Davi e Golias, nós sabemos, muito retratado, as batalhas, muito falado nos cinemas, na TV, mas nós temos visto por aí afora, mundo afora, as medidas não sendo corretamente lançadas e faladas para se ver. Muitos dizem que o rei Davi, ao enfrentar Golias, Davi era um jovem de 1,80 m de altura, com as espadas largas. Isso não é verdade. A própria escritura mostra que era um menino franzino, ruivo, cheio de sardas, que cuidava das ovelhas. Mas havia um detalhe: o espírito daquele que comanda os céus e terra estava nele. Isso fazia toda a diferença e faz toda a diferença em você. E em mim também. Então, Davi estava ali, era um menino franzino, jovem franzino. Estava ali pronto para fazer toda a vontade de Deus. E quando chegou ao acampamento, para abreviar o tempo, viu aquele homem. Ele não foi olhar para a estatura. Porém, os soldados corriam, se apavoravam, conversavam entre si, formando grupos, comentando e olhando para baixo do vale. Aquele homem muito grande, que nós conhecemos como o gigante Golias. As medidas que citam por aí não estão de acordo com o texto que está bem claro no livro de 1 Samuel, capítulo 17. Não estão bem claras. Quando diz que Golias tinha aproximadamente 3 metros, não é verdade. Infelizmente não é verdade. Quando diz que ele tinha 2,80 m, Golias tinha, também não é verdade. A Escritura mostra no verso 4, que Golias tinha 6 côvados e 1 palmo. Então vamos ver o côvado. Ah, mas os côvados disseram que o côvado é do dedo mindinho ao cotovelo. Ah, mas isso aí é... Mas existe um relato antigo que o cúbitus do côvado que se fala não era só questão da ponta do dedo ao cotovelo. Ademais, você está medindo pelo braço normal de um homem. Se você fosse medir pelo cúbitus de Saul, você teria uma vantagem muito maior em tamanho. Não era só 45 centímetros, 46 centímetros, como estão dizendo.
esse côvado de 45, 46 é o côvado grego. E naquela época, o hebraico, o aramaico que estava sendo falado, a antiga língua arameia, o arameu. Então, no hebraico, no aramaico, o côvado era o côvado antigo que eles usavam, não o côvado egípcio de 50 centímetros, que era 50 centímetros do côvado do Egito. Na Grécia, o côvado era 45, 46 centímetros. Mas naquele tempo a Grécia ainda não tinha sido exposta. Portanto, o livro de Samuel não foi escrito em grego. E muito menos as medidas estavam no grego. A medida do grego nós sabemos que vem aparecer no Novo Testamento. Então, vamos se ater aos fatos. 6 côvados e 1 palmo. Que altura era então a altura de Golias? O côvado media 66 centímetros. Mas isso é um disparate? Não, é o que os textos antigos mostram. No dicionário antigo, de janeiro de 1975, o dicionário escolar da língua portuguesa, do professor Silveira Bueno, aqui tem dizendo todas as formaturas que ele tinha, as formações, todo o preparo, sem contar os outros colaboradores que, se depois for necessário, a gente detalha, nós detalhamos. Era uma antiga medida de comprimento que tinha 3 palmos e correspondia a 66 centímetros. Então, 6 côvados e 1 palmo, ele chega a 4 metros e alguns centímetros. Você está estarrecido? Não fique. Golias não era um dos gigantes maiores. Os anaquins eram maiores que os refaíns, porque Golias era da raça dos refaíns, uma espécie de gigante. Mas existiam os anaquins um pouco maiores do que isso. Então, a própria escritura dá detalhes quando você vai buscar as coisas antigas, os relatos antigos em outras línguas e traduz para o inglês, do inglês para o português. Então era 4 metros e alguns centímetros a altura de Golias. A couraça cheia de escamas de bronze que ele vestia chegava ao que se diz da couraça. O peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze. Levando em conta que o bronze pesava 15 gramas, seja para a prata, para o ferro, para o ouro, para o bronze, faz um total de 75 quilogramas a couraça de escamas, a couraça que protegia o peitoral, o peito de Golias, era 75 quilogramas. Sem contar que o ferro da sua lança pesava 600 ciclos de ferro, sendo, como foi dito, o ciclo a 15 gramas, 600 ciclos seria 9 quilogramas. Então temos um gigante de mais de 4 metros, 4 metros e alguns centímetros, enfrentando um jovem franzino, com 5 pedras numa fundazinha, parecido com um estilingue, que nós sabemos, e tinha a lança de Golias, que pesava 9 quilos. Um homem de 2,80 m ou 3 metros não tinha força para movimentar uma lança de 9 quilos, e lançá-la como se fosse um brinquedo de criança, porque ele tinha que ter alta mobilidade da lança. Somente um homem com essa altura, como mostra a Bíblia, os textos antigos, as medidas antigas, poderia fazer esse grande milagre de Davi vencer o Golias. Muito obrigado.